Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso do maníaco do parque, que ocorreu lá no final dos anos 90. Eu já vou deixar de aviso que esse vídeo vai ter muito gatilho. Eu já deixo de aviso que é melhor você não assistir esse vídeo e procurar algum outro vídeo no canal, que tem alguns bem legais, bem interessantes para você assistir. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos que eu postar aqui. Deixar um comentário no vídeo se você lembra desse caso, se você era nascido na época desse caso. E lembrando que qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda muito. Então, vamos pro vídeo. O Francisco de Assis Pereira nasceu no dia 29 de novembro de 1967. Ele é filho de Maria Helena e Nelson Pereira e ele tem um irmão mais velho chamado Luiz Carlos Pereira e o irmão mais novo, Roque Luiz Pereira. O Francisco teve uma dificuldade para desenvolver a fala na infância e para ficar de pé, para dar os primeiros passos. É dito que ele ficou em pé a primeira vez com 1 ano e começou a dar os passos, 1 ano e alguns meses, e começou a dar os primeiros passos depois de um tempo, sendo que normalmente um bebê de 8 meses, 10 meses já começa a querer pelo menos engatinhar. E ele também tinha dificuldade na fala, ele trocava as letras e por conta disso ele ficou conhecido como Hortalino Troca-Letras pelo pessoal ali do bairro. E teve esse problema de fala. Para vocês terem uma ideia, o irmão dele mais novo aprendeu a falar antes dele. O Francisco também tinha bastante terror noturno. Os pais dele falam que era pesadelo e ele sempre acordava chorando de noite e muitas vezes urinava na cama e acordava suado, transtornado, com bastante medo. Mas, como eu disse, os pais dele atribuíam isso a pesadelos. O Francisco estudava em uma escola que não tinha nenhum preparo para crianças com dificuldade de aprendizado. E mesmo assim, apesar disso, a professora dele era muito atenciosa, a professora Palmira dava atenção a ele. Ele sofria muito bullying, a professora tentava desenvolver alguma coisa nele, tentava desenvolver a fala, o aprendizado e tentava evitar o bullying, mas não era o suficiente e as crianças realmente eram bem malvadas. E teve um dia que a professora chamou ele lá na frente para escrever a palavra boneca na lousa. Ele foi com medo e ele começou a escrever T e O, justamente por esse problema dele de trocar as letras. E aí o pessoal começou a dar risada dele, a professora ficou brava, tentou acalmar a turma e a turma não parava. E aí a professora falou para ele, é boneca, Chico, é B-O, B de bola. E aí ele falou foneca, e aí todo mundo caiu na gargalhada, a professora ficou brava, bateu a mão na mesa, pediu pro pessoal parar de dar risada dele. E aí o Francisco ficou realmente apavorado, ficou com vergonha e se urinou. E aí nesse instante uma coleguinha dele, que era 2 anos mais velha, o Chico tinha 8 e ela tinha 10, apontou para ele e falou, o foneca fez xixi nas calças. E aí foi ladeira abaixo, todo mundo riu muito mesmo. E aí o Chico começou a se transformar, começou a ficar com o olho vermelho, começou a ficar transtornado mesmo e voou em cima da Mônica, grudou nela e começou a morder a bochecha dela de forma tão violenta que começou a sangrar. As outras crianças ficaram com medo, todo mundo saiu da sala, a professora correu para a secretaria para pedir ajuda, a polícia foi chamada, a mãe do Francisco foi chamada e depois disso ele acabou sendo expulso da escola. Essa professora Palmira também falou que os pais dele nunca compareciam a nenhuma reunião, a mãe dele comparecia só quando precisava fazer a rematrícula e fora isso nunca mesmo. E
O pai dele trabalhava muito, então eu não gosto de jogar em cima da mulher a culpa, mas a mãe dele não trabalhava na época e o pai trabalhava bastante, ele tinha 2 empregos e nenhum dos dois comparecia. E depois disso o Chico foi estudar em outra escola, onde tinha uma sala que era preparada para crianças com dificuldade de aprendizado, então todo mundo da sala dele tinha algum atraso para desenvolver a fala, para desenvolver a escrita, tudo. Só que a professora era uma pessoa, vamos dizer, ruim. Ela tinha aquele bastãozinho de madeira e batia na mão das crianças. Naquela época era autorizado isso, né, os professores educarem as crianças dessa forma. E então o Chico também sofreu bastante porque ele errava muitas respostas e cada vez que ele errava, ele tomava uma palmada na mão. Quando o Francisco tinha 9 anos de idade, ele disse que ele foi dormir e entrou um tio no quarto. Ele estava sozinho com 2 tios, ele não falou qual tio foi, mas ele falou que esse tio entrou no quarto e abusou sexualmente dele e obviamente isso gerou um trauma nele. E quando ele tinha 12 anos, ele tinha uma outra tia, irmã da mãe dele, que também abusou sexualmente dele e isso também gerou um trauma nele. Depois os pais dele se mudaram em 1977, eles foram para São Paulo, só que os pais dele iam e voltavam sempre e ele foi morar com os avós. Então, durante uns 4 anos ele ficou morando com os avós e o avô dele mexia com magia macabra e fazia sacrifício de animais, então ele presenciou tudo isso também. E depois ele voltou a morar com os pais. É dito que aos 14 anos ele cometeu o primeiro estupro dele e isso ficou impune, ficou por isso mesmo. Já aqui em São Paulo, ele se alistou ao exército, ele ficou 2 anos, mas ele se atrasava muito, não fazia as coisas direito, então ele também era bastante punido. O irmão mais velho dele se casou e foi morar em Diadema, e a cunhada do irmão dele acabou chamando o Francisco para morar ali no terreno da família. O irmão dele se mudou, construiu uma casa ali em cima da casa da sogra, então era um terreno ali para toda a família, e o Francisco foi morar ali, mas ele não ficou muito tempo. E Diadema já era próximo ali, próximo do Parque do Estado, que foi onde os casos aconteceram. O Francisco também gostava muito de patinar e ele começou a frequentar o Parque do Ibirapuera. Ele patinava com uma galera ali e ficou conhecido como Chico Estrela, porque ele patinava muito bem. E ele passou a dar aula para algumas crianças ali, dava aula de graça mesmo. E tinha, né, um pessoal ali, e ele conheceu uma menina chamada Silvana. A Silvana foi apresentada por ele por uma colega que patinava com o Francisco, a Viviane. E a Viviane gostava um pouco do Francisco, mas o Francisco, assim que viu a Silvana, ele ficou encantado com ela. E a Viviane, meio que percebendo isso, se afastou. E ele e a Silvana começaram a conversar, viraram amigos. E depois de um tempo começaram a ficar. Então eles só trocavam beijos e tal. E ela comprou um patins também, começou a patinar com ele. Até que um dia ele levou ela até as proximidades da casa dele, e que era justamente perto do parque ali. E acabou convencendo ela a entrar e fazer sexo oral nele. Só que quando ela abaixou, ela falou que a genitália dele fedia muito, estava suja, e ela ficou enojada e deu alguma desculpa e foi embora. Mas no dia seguinte, ela acabou contando para essa Viviane, elas faziam um curso de datilografia juntas. Ela acabou contando para a Viviane e a Viviane foi e contou para o Francisco. Então o Francisco ligou para ela nervoso e depois acabou se acalmando e eles combinaram de se ver. A Silvana precisava buscar uma máquina
de datilografia que a tia dela tinha mandado para o concerto para ela. E aí o Francisco resolveu que ia junto. Eles foram buscar essa máquina na Santa Efigênia. E aí eles pararam para tomar um café, para comer um lanche ali em um bar. E na hora de pagar, a Silvana não tinha dinheiro, então o Francisco se ofereceu para pagar. E ele, percebendo que ela precisava de dinheiro, ofereceu para ela um trabalho num shopping em São Bernardo do Campo. A Silvana, ela não era de São Paulo, mas ela tinha vindo morar com a tia dela, e em busca de emprego, em busca de entrar na faculdade. Então ela aceitou, e ele falou que era naquele dia mesmo, que eles já tinham que ir, que ele ia patinar e que ele podia conseguir um bico para ela como staff na produção. E ela aceitou. Então eles foram, pegaram um ônibus, só que chegando perto do Parque do Estado, perto de uma ponte ali, ele levantou e desceu. E a Silvana só tinha um ticket para passagem, ela não tinha mais nada, não tinha mais nenhum dinheiro. E ela desceu com ele, estranhou e falou: Chico, aqui ainda tá longe do shopping. E aí ele falou: ah, não, vamos guardar a máquina, meu irmão mora aqui perto, vamos deixar a máquina com ele, porque a máquina é pesada e tal. E ela aceitou, porque realmente ia atrapalhar. E aí ele entrou por um buraco no muro que ele tinha feito, entrou no Parque do Estado, e a Silvana ficou meio cabreira, mas acabou entrando, afinal ele estava com a máquina dela. E aí ele começou a andar, e ela foi andando atrás dele, chamando ele, pediu a máquina, até que chegou num ponto que ele se transformou, virou para ela com os olhos vermelhos e parece que tinha se transformado num monstro mesmo, e começou a atacá-la e obrigou ela a fazer sexo oral nele. Só que ela, para se defender, acabou mordendo o membro dele, e mordeu com muita força, com muito ódio. E ele tentou se soltar, começou a socar, a esmurrar a cara dela, e ela não soltava de jeito nenhum, até que ele deu uma joelhada nela e ela voou para trás. E aí ele não conseguia se levantar, ele estava com muita dor. E aí ele voltou, aquele Chico, voltou a voz fina, tudo, começou a choramingar. E ela pegou a máquina da mochila dele, da sacola, bateu nele 2 vezes e abriu a mochila dele, viu que tinha um fio de nylon ali, amarrou as pernas dele e pegou dinheiro na bolsa dele para voltar para casa e foi embora. E depois disso ela nunca mais voltou, nunca mais falou com ele, nem foi patinar. Depois o Chico falou que ele teve uma namorada gótica que fez isso com ele, mas a verdade é que foi esse ataque dele com a Silvana, e isso acabou fazendo ele perder um pouco da sensibilidade. Então ele, nos ataques dele, ele não conseguia de fato penetrar a vítima, ele usava os dedos ou se esfregava nelas, justamente por conta dessa mordida que a Silvana deu. Em outubro de 1995, o Francisco atacou outra moça, Alessandra Ismério. Ela tinha 19 anos na época. Ele começou a persegui-la, ela percebeu, começou a andar mais rápido, até que começou a correr, e ele começou a correr atrás dela, conseguiu alcançá-la e a agarrou e a levou para um prédio que estava sendo construído, não tinha ninguém. E começou a rasgar a roupa dela, e ele ia tentar expulsá-la, mas um segurança percebeu a movimentação, chegou e conseguiu parar tudo ali, conseguiu tirar a Alessandra dele, e eles seguiram para a delegacia. A Alessandra abriu um boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Ele teve algumas vítimas antes da primeira morte que denunciaram ele, mas essas denúncias não deram em lugar nenhum, ficou por isso mesmo. Em fevereiro de 1997, ele atacou outra moça, Lícia Lopes dos Santos. Ele abordou ela estava saindo de um curso e ele ficava ali parado com a moto, observando as meninas ficavam um pouco assustadas. E ele chegou perto dela, mandou ela subir na moto, falou que
ia matá-la se ela não subisse, e ela ficou desesperada, mas conseguiu sair, o ônibus estava chegando, então ela conseguiu entrar no ônibus, e depois de um tempo ele voltou, e em março ele voltou, e dessa vez ele conseguiu, falou para ela, dessa vez você não escapa, e ele conseguiu obrigá-la a subir na moto e levou ela até o Parque do Estado. Ele a atacou, a mordeu, e em um momento que ele se virou, ela conseguiu sair correndo, correu o mais rápido que pôde até ela conseguir chegar em uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência, mas, de novo, nada aconteceu. A primeira vítima que foi encontrada do maníaco do parque foi a Selma Ferreira Queiroz, de 17 anos. A Selma morava em Cotia, era estudante, e ela tinha sido demitida, então ela precisava ir até o bairro da Liberdade para fazer um exame demissional. Ela avisou a mãe dela, isso foi no dia 3 de julho de 1998. Ela avisou a mãe dela e falou que voltaria a tempo para o jogo do Brasil, estava rolando a Copa do Mundo na época. Então ela saiu, só que não voltou, e os pais dela começaram a ficar preocupados. Ela não era de ficar muito tempo fora de casa, muito menos sem avisar os pais, e ela tinha falado que voltaria a tempo de assistir o jogo. Então os pais dela começaram a procurar a filha no bairro, foram a vários IMLs, e a prima dela, Sara, prima e melhor amiga, Sara, também ajudou. E eles passaram a noite em claro porque a Selma não voltou. No dia 4 de julho, a Sara falou com alguns colegas policiais que ela tinha, e um deles, conversando com ela, falou: você já mandou mensagem no pager dela? E o pager, para quem não se lembra, era um negocinho assim, um aparelhinho pequenininho assim, que as pessoas usavam para se comunicar antes do celular. E ela falou: não mandei. E aí esse amigo falou para ela mandar mensagem, então ela mandou. E depois de um tempo o telefone dela tocou e era o Francisco. O Francisco estava agressivo e xingando e falando que estava com a Selma e que queria dinheiro em troca de libertá-la. E desligou o telefone, e aí ela conversou com a família, tudo. E ele falou que ia ligar às 11 da noite, ele queria a senha do cartão que estava com a Selma, só que esse cartão não era dela, era da irmã dela. E aí a Sara ficou grudada no telefone o dia inteiro, a noite inteira, esperando a ligação, mas o Chico não ligou de volta e ela não assistiu ao noticiário. E no dia 4 de julho foi justamente quando encontraram o corpo da Selma no Parque do Estado, e já foi noticiado, passou, né, em todos os jornais, e ela não viu, senão ela provavelmente teria talvez reconhecido. Só corrigindo, o Francisco ligou uma vez, depois ligou de novo, e aí ele falou que ligaria às 11 horas, mas não ligou a terceira vez. E junto com a Selma foi encontrado mais um corpo, só que esse corpo não foi identificado até hoje. O Francisco abordou a Selma oferecendo um emprego como modelo para ela, para fazer algumas fotos. Ele falou que trabalhava para a Avon e que tinha uma equipe esperando e que ela tinha o perfil que eles precisavam. E a Selma estava procurando emprego, ela tinha acabado de ser demitida e ela realmente precisava do dinheiro, então ela aceitou. E o corpo dela foi localizado porque um homem deixou cair uma pipa dentro do Parque do Estado, e ele entrou e encontrou o corpo da Selma e acionou a polícia. E quando a polícia chegou, eles viram que tinha mais um corpo. No dia 6 de julho, esse amigo policial ligou para Sara e perguntou se ela tinha algum documento da Selma com ela ou se podia conseguir. E falou que tinham encontrado 2 corpos no Parque do Estado e que um deles tinha as características da Selma e seria bom se fossem reconhecer. E ela foi com os pais da Selma e o amigo dela alertou ela, falou: melhor você não entrar, melhor você não ver isso, porque você nunca vai esquecer essa cena. Então foi a mãe da Selma
que foi reconhecer o corpo da filha e infelizmente era ela mesma. Depois eles foram para o DHPP para reconhecer os pertences da filha. E no dia 6 de julho foram localizados mais 2 corpos. Mais uma mulher que não foi identificada e a outra foi a Rosa Alves Neta, de 21 anos. A Rosa era telefonista, mas ela estava desempregada e ela também estava procurando emprego, e o Francisco abordou ela no Parque do Ibirapuera, falando sobre um acampamento que ia ter no Parque do Estado. Provavelmente ele usou alguma lábia ali para convencê-la na hora e ela aceitou ir com ele. E ele falou que deu uma gravata nela e que ela morreu de forma muito rápida. A quinta vítima a ser encontrada foi a Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos. A Raquel, nesse caso, tinha o sonho de ser modelo e ela estava desempregada. Ela saiu de casa em janeiro de 98. O Francisco abordou ela, oferecendo esse emprego para a Avon, para tirar umas fotos. E ela ligou para a prima dela, Lígia, e conversou, falou sobre essa proposta, e a Lígia falou para ela não ir, falou para ela voltar para casa, que era suspeito e tal, mas a ligação foi cortada abruptamente. Muito provavelmente o Francisco desligou o telefone e acabou convencendo a Raquel a ir. Uma denúncia foi feita, eles abriram um boletim de ocorrência para informar sobre o desaparecimento dela, mas esse caso dela ficou aberto por 6 meses, parado ali até encontrarem o corpo dela no Parque do Estado. A Michele dos Santos Martins, de 20 anos, foi a 6ª vítima localizada. Ela era professora de dança e ela saiu de casa no dia 20 de abril de 98. Ela saiu por um tempo, mas não ia demorar, e ela morava com a sua tia madrinha. E a tia dela falou que ela saiu de casa sem documento nenhum, e quando deram pela falta dela, né, quando perceberam que ela não tinha voltado para casa, eles foram abrir um boletim de ocorrência, mas o caso dela também ficou aberto até que o corpo dela fosse encontrado. Mas os pais dela não acreditavam muito que era ela, então o pai dela foi fazer um reconhecimento no IML. A semelhança é que ela ela usava aparelho e o corpo encontrado também tinha aparelho, mas por algum motivo o pai dela não acreditou que aquela fosse a Michele, então foi necessário fazer um reconhecimento pela arcada dentária para comprovar que era a Michele, e infelizmente era. Ele também foi no DHPP para fazer reconhecimento de alguns itens dela, mas ele não reconheceu nenhum. Mas de qualquer forma, infelizmente, era a Michele, sim. No dia 10 de julho, uma sobrevivente do maníaco do parque, Sandra Aparecida, na época tinha 19 anos, apareceu ao DHPP para relatar o ataque que ela sofreu nas mãos do Francisco. A Sandra falou que ela tinha ido até o Parque do Ibirapuera para pensar um pouco, e ela estava precisando de emprego e ela tinha um filho de 1 ano na época. E o Francisco a abordou oferecendo esse trabalho na Avon para tirar as fotos, e ofereceu R$700 para ela. E ela estava muito desesperada, e na hora ela achou que fosse alguma intervenção divina, alguma coisa assim, porque ela tinha ido justamente para pensar sobre a situação financeira dela, sobre emprego, e apareceu uma oportunidade para ela e ela precisava muito e ela aceitou. Então ela foi com ele disse que tinha uma equipe lá e que a irmã dele estaria lá também. Ele às vezes mentia, falava que tinha uma irmã que estava esperando. Quando chegou lá, ele a atacou, só que ela rebateu e ele começou a bater nela e ela começou a bater boca com ele. E ela perguntou: você é estuprador, né? Você trouxe camisinha? E aí ele falou que não. Perguntou por quê? Ela falou: porque eu tenho HIV, né? E aí ele ficou meio assim, meio cabreiro, e amarrou ela em uma árvore com a bolsa dela e foi embora e falou: você vai esperar aqui
até, né, eu sumir. Então ela ficou lá um tempo, ela conseguiu se soltar, mexendo as mãos, e saiu, foi direto para a delegacia também. E na delegacia, obviamente, como todas as outras vítimas, ela não recebeu muita atenção. E o caso dela também ficou por isso mesmo. Mas, como ela tinha visto o rosto do Francisco, ela ajudou a fazer um retrato falado dele. E aí esse retrato falado já começou, se não no dia 10, no dia 11 já começou a ser divulgado em todos os lugares, em todos os jornais, estava a cara dele, o retrato, né? O Francisco ficou apavorado e ele escreveu um bilhete para o chefe dele. O Francisco, ele trabalhava como motoboy, e nessa época ele não estava mais morando com o irmão dele, ele estava morando no trabalho, na empresa mesmo. Ele deixou um bilhete para o chefe dele agradecendo por tudo e falou que precisava ir embora, e simplesmente foi, pegou as coisas dele e foi embora. E tinha um salão de beleza ali no mesmo prédio. E o Francisco antes passou nesse salão de beleza e fez a sobrancelha, porque ele tem as sobrancelhas muito grossas e ele tinha uma falha na sobrancelha, e isso foi retratado no retrato falado. Então ele tentou disfarçar de alguma forma. Uma das vítimas que foi localizada depois foi a Isadora Frankel, de 19 anos. Ela saiu de casa no dia 10 de fevereiro de 1998, falando que ia se matricular para um curso de inglês e não voltou. Só que a Isadora morava sozinha. E no dia que ela saiu de casa, ela tinha convidado o pai dela e a companheira do pai dela para irem num samba com ela e o seu namorado Arthur. Mas ela não ligou e eles não acharam estranho, porque ela era jovem, provavelmente eles decidiram ficar em casa ou decidiram sair sozinhos. E não acharam nada estranho, mas se passaram 2 dias e o pai dela estranhou a falta de comunicação e foi até a casa dela. Quando ele entrou, ele falou que estava tudo aberto, como se ela tivesse saído e fosse voltar logo, mas não voltou. E aí ele resolveu ir até a delegacia de pessoas desaparecidas para abrir um boletim de ocorrência. O pai dela também viu que tinha sido descontado 2 cheques no nome dela e comentou isso no boletim dele, e eles viram que estava no nome de Francisco de Assis Pereira. Então o Francisco foi chamado para depor, só que isso era no carnaval, e aí a polícia deu 3 dias para ele ir até lá para dar uma declaração do porquê ele estava com o cheque dela. E depois de 3 dias ele foi, e ele falou que ele era namorado da Isadora e que não sabia onde ela estava, mas que ela tinha dado os cheques para ele. E a polícia simplesmente acreditou, mesmo o pai dela falando que a Isadora namorava com outra pessoa, com um homem chamado Arthur. Mas a polícia aceitou a história do Francisco. Ele voltou mais 2 vezes para depor sobre esses cheques e ele foi liberado normalmente. Nada aconteceu também. Com esse dinheiro que ele depositou, ele comprou um capacete e ele apareceu com esse capacete no emprego dele. E o pessoal achou estranho porque ele não tinha dinheiro para comprar um capacete novo e ele mal tinha roupa praticamente. E quando ligaram lá, atrás do cheque tinha o nome dele, eles acharam o endereço de onde ele trabalhava, o telefone, e ligaram na empresa. Então o chefe dele ficou sabendo disso e convenceu o Francisco a ir, porque senão ele teria fugido. A Isadora ficou desaparecida por 6 meses e o pai dela sempre correndo muito atrás, brigando muito para que algo fosse feito, porque ele tinha certeza que esse Francisco tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha dele. E foi somente quando os primeiros corpos foram localizados que a polícia fez a ligação dos casos, porque um dos delegados pediu que os seus investigadores fossem nas outras delegacias, porque no Parque do Estado, por ele ser muito grande, pelo menos na época, acredito que hoje ainda seja assim, eram 3 delegacias
que cobriam a jurisdição ali. Então elas ficavam meio, né, tipo, separadas assim. Então esse delegado pediu para os investigadores irem nas outras delegacias para ver se achavam alguma coisa. E foi aí que o caso da Isadora foi ligado ao caso do maníaco do parque. Além disso, uma das sobreviventes do Francisco, que não quis se identificar, tinha um cartão da empresa de motoboy que ele trabalhava, e atrás do cartão tinha o telefone dele. Ela falou que ele a abordou com esse mesmo papo de trabalhar, de fazer uma sessão de fotos para a Avon, só que ela recusou, e ele entregou o cartão para ela com o telefone dele e falou: se você mudar de ideia, me liga pra gente combinar. E ela acabou guardando esse cartão. Então, quando ela ficou sabendo do caso, ela procurou o DHPP para levar o cartão para falar sobre o que tinha acontecido com ela. Então, aos poucos, o caso foi se ligando, né? Foi se interligando, uma vítima sobrevivente, o caso da Isadora, o pessoal foi ligando os pontos ali. A Sara, prima e melhor amiga da Selma, estava ajudando da forma que ela podia. E aí a polícia decidiu passar um vídeo de alguns patinadores do Parque do Ibirapuera para ver se ela reconhecia a voz de algum deles, já que ela tinha falado com esse cara ao telefone. Durante a investigação ali, eles, né, descobriram que ele patinava, então ela foi fazer esse reconhecimento, ela ficou de costas, e quando passou a voz do Francisco, ela reconheceu imediatamente e falou que aquele era o homem que tinha falado com ela ao telefone. Enquanto a investigação seguia, o Francisco fugiu de São Paulo para Assunção, no Paraguai. Depois ele foi para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, voltou para o Paraguai e depois seguiu para a Argentina. E aí, finalmente, ele foi para Itaqui, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Em Itaqui, ele se abrigou na casa de um pescador chamado Manuel Pereira Pavec, sob o nome de Pedro. No dia 28 de julho, a polícia encontrou mais 2 corpos. A 7ª vítima foi a Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos. A Elisângela também estava procurando emprego. Ela saiu de casa para ir ao shopping no dia 9 de maio de 98 e ela morava com a tia dela e também não retornou. A 8ª vítima, que foi encontrada próxima da Elisângela, foi a Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos. Ela também estava procurando emprego e ela saiu de casa no dia 17 de abril de 98, e nesse caso ela também sonhava em ser modelo, então provavelmente não deve ter sido difícil para o Francisco convencer ela a segui-lo até o parque. Durante todo esse tempo, foram alguns dias, né? Foi um mês exatamente, os primeiros corpos foram encontrados no dia 4 de julho. E no dia 4 de agosto, o Francisco foi finalmente preso. Ele estava na casa daquele pescador, estava se abrigando na casa daquele pescador. E o Manuel, vendo o noticiário, viu a foto do Francisco. Quando ele foi dar o depoimento dele no caso da Isadora, tiraram uma foto dele e essa foto começou a ser divulgada quando eles comprovaram que o Francisco era de fato quem eles estavam procurando. Lá no comecinho, no dia 11 ou 12 de julho, o pessoal ali do trabalho deles, os motoboys, viram que o vaso estava entupido, e um deles, o Marivaldo, pegou uma chave de fenda e foi tentar desentupir o vaso, então ele tirou o vaso do lugar. Quando ele tirou o vaso do lugar, ele encontrou a identidade da Selma meio queimada, que estava ali entupindo o vaso, e algumas outras coisas também. O Francisco, no desespero, quando ele viu o retrato dele sendo divulgado, ele tentou queimar tudo, mas não deu tempo, ele ficou meio desesperado, então ele jogou tudo o que ele tinha ali no vaso, deu descarga, fez a sobrancelha lá e fugiu. Quando eles encontraram o RG da Selma, eles acionaram a polícia, a rua ficou toda movimentada ali, e com todas as outras evidências que eles foram juntando durante esse mês, eles já tinham certeza que o Francisco era o maníaco do parque. Então a foto dele começou a ser divulgada e o Manuel, o pescador,
viu a foto do Francisco e conseguiu olhar a identidade dele, viu lá o nome dele, o nome dos pais, confirmou que era ele mesmo e acionou a polícia. Então a polícia da fronteira foi e prendeu o Francisco, e aí ele foi levado até São Paulo. No dia 5 de agosto, eles fizeram uma prótese dentária dele, não uma prótese dentária, mas usaram aquela massinha para colocar nos dentes dele, para fazer a marca certinha, porque as vítimas tinham marcas de mordida. O Francisco mordia as vítimas dele. Então eles deram uma desculpa ali, que era porque ele tinha perdido um dente e tal, e ele fez sem saber que era pelo reconhecimento. E essa prótese bateu com as mordidas nos corpos das vítimas. Então era mais uma prova contra o Francisco. No dia 7 de agosto, ele vendo que não tinha mais saída, até então ele tinha negado que ele era o assassino dessas mulheres. Ele, percebendo que não tinha mais saída, ele confessou todos os casos. E ele confessou o caso da Isadora também, que até então era o corpo que não tinha sido localizado. E no dia 8 ele concordou em mostrar onde estava o corpo dela. Então no dia 8 a polícia levou ele até o parque logo de manhã. E eles falaram que ele andava super bem no parque, ele conhecia bem o local, e ele levou certeiro para o local onde estava a Isadora. E foi assim que o pai dela, o Cláudio, infelizmente confirmou que ela tinha sido, sim, uma das vítimas do Francisco. No dia 9 de agosto, mais 4 vítimas sobreviventes foram até o DHPP para depor contra o Francisco, para falar que elas tinham sido atacadas por ele. E no dia 30 de junho de 1999, mais um corpo foi encontrado no parque. Esse corpo era da Rosilda França de Oliveira, de 21 anos. A Rosilda trabalhava como babá. Ela saiu em dezembro de 1997 e o Francisco a abordou, e ela também tinha o sonho de ser modelo. Então ele a convenceu a ir tirar as fotos. E ela não voltou mais para casa, e também tinha uma denúncia sobre o desaparecimento dela. A irmã dela, a Rosângela, foi até o DHPP para fazer o reconhecimento dos pertences dela. Durante a investigação, a polícia encontrou um caderno onde o Francisco escrevia como se fosse um diário, e nesse diário ele falou sobre uma decepção amorosa que ele teve com uma mulher que tinha o perfil dessas mulheres que ele atacava, que era morena e tinha cabelos longos. O Francisco também teve uma namorada que apareceu um pouco depois, durante a investigação, a Tainá Rodrigues. Ela é uma mulher trans, e o Francisco sempre negou esse fato. A gente sabe que se hoje já tem muito preconceito, imagino lá em 1998, né, quase 30 anos atrás. Mas o fato é que a Tainá ajudou também nas investigações, e ela falou que ela conviveu com o Francisco por 14 meses e ele era extremamente violento com ela também. O Francisco passou pela avaliação de PCLR e também pelo teste de Rorschach, que mostram sobre a personalidade da pessoa, se ela é psicopata ou não, e os dois deram positivo. O PCLR até 23 é considerado, entre muitas aspas, normal, e acima de 23 a pessoa é considerada psicopata, e o teste dele deu 30. O Francisco passou por 4 julgamentos. O primeiro foi 10 de agosto de 2001 e ele foi julgado separadamente pelo caso da Rosa e foi condenado a 16 anos de reclusão. Em 2002, no dia 10 de fevereiro, ele foi julgado pelo caso da Isadora e por esse caso ele foi condenado a 29 anos de reclusão. Ele também foi condenado a 107 anos pelo estupro de 9 sobreviventes, por atentado ao pudor e por roubo. E no dia 23 de julho de 2002 começou o julgamento pelos outros casos, por 5 mulheres.
Ele foi julgado pelo assassinato, ocultação de cadáver e atentado ao pudor, pelo caso da Selma, da Raquel, da Patrícia e as outras 2 vítimas que não foram identificadas, e por isso, por essa condenação, ele pegou mais 133 anos de regime fechado. Na soma total, ele foi condenado a 285 anos de reclusão, 9 meses e 10 dias, mas pela lei brasileira ele só pode cumprir 30 anos da pena, então em 2028 ele pode ser solto. Ele foi condenado pelo assassinato de 7 mulheres no total, então a Rosilda, a Michele e a Elisângela, os casos foram arquivados por falta de provas. Durante todo esse tempo, o Francisco nunca recebeu nenhum tratamento, nem tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, nunca tomou nenhum remédio, ele só foi jogado lá e ficou por isso mesmo sabendo-se que ele é um psicopata. Oficialmente foram 13 mulheres que sobreviveram ao Francisco e ele confessou o assassinato de 10, que foram os 10 corpos que foram localizados. Então não se sabe quantas mulheres foram atacadas e não tiveram coragem de denunciar, ou se ele matou mais alguém e nunca falou, porque não encontraram os corpos. Durante todo o caso, a mídia criou um circo em cima disso, só se falava disso, e as pessoas recriavam as cenas, retratavam as vítimas como se elas fossem bobas e questionavam muito por que elas confiaram, por que elas foram e que roupa elas estavam usando. E o próprio Francisco falou que ele escolhia as vítimas dele, ele andava na linha do trem, ele ia e voltava e escolhia sempre as mulheres que estavam cabisbaixas, que aparentavam estar tristes, que eram as mulheres que estavam frágeis e mais vulneráveis. E, gente, isso é muito óbvio. Quando você não tá bem psicologicamente, você fica suscetível, a gente não pode julgar. E, coincidentemente, todas elas estavam procurando emprego e ele ofereceu emprego para elas. Então, a gente não pode julgar, a gente não sabe o que a gente faria. E há 30 anos atrás, mesmo que elas tivessem sido julgadas pela sociedade na época dos casos, há 30 anos atrás as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Hoje pode ser que a maioria teria recusado, com as informações que a gente tem. Então não tem como a gente julgar se a gente não estava na pele delas. O único culpado é o Francisco, é o assassino, nunca a vítima. A gente nunca pode culpar a vítima. A gente nunca sabe o que ela está passando. O caso da Sandra, por exemplo, que tinha um filho de 1 ano, estava desempregada e estava desesperada. Ela precisava muito de um emprego. Outra coisa, o Francisco deu entrevistas, ele chegou a contar com detalhes na TV aberta como ele assassinou essas mulheres. Então toda a atenção foi dada para ele e nenhuma atenção foi dada para as vítimas, além delas terem sido julgadas. E a defesa dele usou isso contra elas. Usou esse tipo de pergunta: que roupa você estava usando? Sua blusinha mostrava barriga? Coisas do tipo. Elas nunca receberam a atenção que elas deveriam ter recebido. E foram muitas. Eu não coloquei todas aqui porque o vídeo ia ficar muito comprido, mas foram muitas. Eu mesma me lembro, na época eu tinha 5 anos, na época do caso, eu me lembro como foi divulgado e também lembro do caso ter passado no Linha Direta depois de um tempo, e eu lembro que eu fiquei em pânico, eu fiquei muito assustada. Eu moro em São Paulo, mas na época que passou no Linha Direta, por exemplo, eu morava em outro estado, e mesmo morando em outro estado e ele estando preso, eu fiquei em pânico, eu tinha medo dele entrar na minha casa e me levar e me matar. Então tem que tomar cuidado, né, com as coisas que passam na TV e com as coisas que a gente assiste. Minha mãe não sabia, né, eu assistia as coisas escondidas, mas a gente tem que ter esse cuidado.
Outra coisa, o Francisco, ele é psicopata e a culpa é inteiramente dele, mas o ambiente que ele viveu, o ambiente que ele foi criado, a tudo que ele foi exposto, aos abusos que ele sofreu, a família dele duvida que ele tenha sofrido e os tios negam de pé juntos que eles fizeram alguma coisa com ele, mas a gente, né, dá o benefício da dúvida. E tudo que ele passou, ele assistia e sacrificava animais também com o avô dele, então ele sempre foi exposto à violência. E mesmo que a pessoa seja psicopata, quando ela é criada no ambiente normal, sem essa exposição à violência, ela tem a chance de ter uma vida normal, mesmo sendo uma psicopata. Não é porque ela é psicopata que ela vai se tornar assassina. Ela não tem sentimentos, são coisas diferentes. Mas o Chico sempre foi exposto a isso. E isso com certeza afetou muito, com certeza mexeu muito com ele e acabou auxiliando a desenvolver isso. Não que a culpa, né, não colocando a culpa nos pais ou sei lá o que. A culpa de ter assassinado é somente dele. Ele é o assassino. Mas talvez se ele tivesse tido uma educação melhor, se ele tivesse tido mais atenção, se ele tivesse se sentido seguro, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez ele pudesse ter tido uma vida normal. Mais uma vez, não colocando a culpa nos pais dele, porque a gente também não sabe, né, como era a situação. Os pais dele não tinham dinheiro, o pai dele trabalhava o dia inteiro, a mãe dele preocupada com o dinheiro, como ia pagar as contas, como ia comer, como ia dar comida para os filhos. Então a gente não pode julgar e não pode culpar. É sempre um pouco disso e um pouco daquilo, e como eu já falei em outros vídeos, é sempre bom a gente ficar de olho nas nossas crianças, ficar de olho no que elas estão assistindo e no que elas estão sendo expostas. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês lembravam com detalhes desse caso, se teve alguma coisa que eu deixei de falar. Como eu falei, um caso muito grande, muito complicado e tem muitas pessoas envolvidas, muitas sobreviventes. Não dá pra falar de todo mundo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o like e um comentário, que me ajuda muito mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima.